pessoal, já estamos começando mais um podcast Pode Mais Vezes e hoje o nosso convidado, nada mais, nada menos, é um cara que não perde a vaquejada, é um cara que está em todas e como sempre, nós não fazemos a apresentação do nosso convidado. Aí vocês estão perguntando, cadê o Benção? Cadê Benção? Benção está escondidinho, chega já por aí pertinho de vocês, mas ele agora vai se apresentar para todos vocês, está da poltrona, poltrona de ouro, meu irmão, aqui no Parque das Palmeiras, a Disneylândia da vaquejada. Pode se apresentar, a telinha é toda sua, meu amigo, fique à vontade. Boa tarde, moçada. César Baiano não conhece todos os seguidores, mas todos os seguidores já conhecem César Baiano, né? Meu nome é José César Manuel da Silva, apelido César Baiano, porém não sou baiano, né? Sou pernambucano, sou de uma cidade chamada Mirandiba, município de Mirandiba, ali próximo a Salgueiro, no sertão do Pernambuco. Mas devido minha mãe ter me levado muito jovem para ser criado numa cidade chamada Belém de São Francisco, às margens do Rio São Francisco, onde você atravessava o rio é Bahia, né? Então a gente frequentava muito aquelas vaqueadas do sertão da Bahia, como Euclides da Cunha, Ribeira do Pombal e etc, aquela cidade do sertão da Bahia. Então quando eu vim morar em Recife com 18 anos, aí muitos vaqueiros, por me ver lá na Bahia, aí chamava César Baiano. Como a Bahia sempre foi berços de grandes, bons vaqueiros, né? Eu disse, rapaz, não podia ter um nome melhor, né? Não desmerecendo a minha região. Certo. E aí ficou César Baiano, né? Sou natural de lá de Mirandiba, mas moro já há um tempão numa cidade chamada de Igaraçu, fica ali próximo ao Recife, né? Já tenho mais de 30 anos de vaquejada, comecei como tratador, como todos nós de que vem de origem humilde, a maioria começa, né? Comecei como tratador, depois passei a montar ali para bater esteira, para sempre o vaqueiro ali que nos dá as oportunidades. Depois passei a ser treinador e passei uma longa parte da minha vida correndo vaquejada, né? E hoje rodo a vaquejada do Portal, todas as vaquejadas do Portal e mais outras de outros campeonatos, desenvolvendo o serviço de casqueamento e ferrageamento e fazendo meus conteúdos, levando aí para vocês um pouco do meu conhecimento, da minha forma, fazendo de tudo para agradar, beleza? Então esse é o José César Manuel da Silva, conhecido como César Baiano. Ô César Baiano, filho da pé, já acompanhei ele lá, viu? Nas redes sociais. Um cara formidável, um cara do sorriso fácil, um cara humilde, que sabe o que é a essência da vaquejada. E eu vou lhe fazendo uma pergunta. A vaquejada para você foi por causa da origem do pai, de um amigo, de um vizinho? Por que essa paixão? A minha família, ela sempre teve cultura de gostar de animal, né? Até porque a gente do interior, o seu transporte era animal, né? Os meus irmãos sempre tiveram animais de trabalho, né? Que era o que a gente tinha no interior para animais de tração, o cavalo de carroça, o cavalo de trator, o cavalo de arado, carroça, o burro mulo. E aí a gente já tem uma cultura de gostar de animal e era a nossa sobrevivência. E aí surgiu a vaquejada, né? Surgiu um esporte moderno e foi o que ficou mais fácil pra gente ter acesso, né? Porque antigamente, quando começou a vaquejada, há 30 anos atrás, quando eu comecei a frequentar os parques de vaquejada, não tinha ainda, principalmente no interior que a gente vivia, ainda não tinha um apuramento genético, né? Que nem tem hoje. E os animais que você corria, era o que você tinha mesmo, né? Se virava com o que tinha, né? Então, na época, pra gente participar, foi um dos espaços, além de ter a necessidade, né? Que foi... Era mistura de burro com égua, né? Era burro com égua, cavalo, era o que tinha, né? Então, a vaquejada na minha vida surgiu a partir daí, né? E eu sempre digo que se eu pudesse escolher, se tiver mais 10 vidas pra viver, eu quero vir vaqueiro. Me diga outra coisa. Essa sua forma, porque a gente tem muito daquela impressão de ver a pessoa diante da tela, diante das redes sociais e fora dela. Você é a mesma pessoa
na tela das redes sociais e também em off. Eu tô sendo testemunha disso, porque eu tive lá agora no caminhão dele lá e o cara é isso aqui, ó, gente, é isso aqui, é humildade, é simplicidade e é alegria. Isso é que é bonito para poder levar. Essa essência você tirou de seu pai, de sua mãe, de quem, meu irmão? Rapaz, eu sempre gostei muito de resenha, de fazer brincadeira com o outro, de mangar das próprias situações. Eu gosto tanto de mangar, quando eu não tenho de quem mangar, eu mando de mim mesmo. Né? E você é bonitinho. E eu confesso que antes da internet eu me frustrava com isso, porque assim, eu vi uma situação e eu ficava me roendo pra fazer uma graça, né? E o cara, eu digo, rapaz, vai que o cara se chateia que eu vou fazer. E hoje pela internet, graças a Deus, eu acho que isso foi uma forma que Deus me compensou, disse, não, você não estudou, mas eu vou dar uma forma que uma hora isso vai ser útil pra você e vai lhe servir financeiramente. E graças a Deus, eu posso agradecer a Deus todos os dias que eu tô fazendo algo que eu gosto, tenho facilidade de fazer, estou no lugar que eu gosto de estar, né? E é onde hoje eu venho sustentando minha família, fazendo os casqueamentos e ferrageamentos, que eu ainda lembro que você não pode esquecer, não, né? É a melhor plataforma. E através da internet, depois que você aprende a usar a internet, você consegue ter uma renda, graças a Deus, né? Você vem de uma origem humilde, né? Você passou necessidade na sua vida? Homem, eu sou de uma região que só comia arroz na Semana Santa. Sério? Muito, eu passei necessidade muito, mas essas necessidades que eu passei da minha vida, graças a Deus eu superei, porque tem gente que ele passou necessidade na infância e não superou, né? Quando você pergunta ele diz, não, passei não. Exatamente. Eu passei necessidade muita, mas isso só serviu para eu amadurecer, crescer e agradecer a Deus, assim. A minha esposa está comigo aí há 20 anos, nós temos 2 filhas e dificilmente você vai ver eu reclamando da situação que eu me encontro, porque eu sei de onde eu vim e eu sou muito grato por isso, né? E às vezes eu vejo pessoas, porque você não pode julgar as pessoas, que às vezes você acha que ela tem a condição financeira bem, ou que ela tá bem e você vê ela assim reclamando. Só que eu vejo as pessoas reclamando do nada assim e o cara já se estressa. Que bonito isso ser. Aí eu fico olhando pra ele assim, eu digo, você não aguentava um terço do que eu passei, né? Então assim, eu acho que a vida, as pelejas que você passa na vida, se você tiver sabedoria e souber tirar proveito, isso aí só faz você crescer, né? Você teve momentos de passar algum ensinamento para suas filhas, para a família, ficar forte em algum momento que você passou na sua vida? Rapaz, todos os dias eu estou tentando, tanto passei para minhas filhas, como eu tento passar todos os dias, mas elas não tiveram as mesmas necessidades que eu tive, graças a Deus. Então, sempre que você está tentando passar, aquela pessoa acha que você está exagerando, né? Porque hoje, graças a Deus hoje, mesmo com as dificuldades, mas as criações de vida, os filhos hoje, eles têm uma facilidade, uma criação muito melhor do que antigamente, mesmo independente, tipo seguinte, o cara por necessidade, por mais necessidade que ele seja hoje, mas ele ainda cria os filhos melhor do que o necessitado há 30 anos atrás. Claro, Tá entendendo? Então assim, eu tento passar para minhas filhas, tento passar para outras pessoas, mas sempre que você passa, a pessoa sempre acha que você está exagerando. Aumentando, né? Exagerando, que está aumentando, mas eu vejo no propósito aí, não perda a oportunidade, pode ser filha, pode ser alguma pessoa que anda comigo, ou alguma pessoa que eu vejo uma situação que não é correto para ela, não é correto para um cidadão, né? Certo. Aí eu vou passando para ela e vou tocando a vida aí, passando esses ensinamentos. Sua esposa é uma vida, né? Junta com você durante esses anos todos. E eu errei, né? Não é 20 anos, é 22, né, Ju? 23, olha, diminuiu 3. Como é o nome? Juliana. E qual foi o momento? Eu queria que você desse detalhes, porque o que a gente está querendo levar é um pouco do que você passou e que sirva de lição para muitos que vão assistir. Muitos não sabem da vida
né, que você passou. Hoje, você, graças a Deus, está tendo uma notoriedade muito grande na vaquejada. Graças a Deus, Deus tem iluminado a você. Mas qual foi aquele momento que você e sua esposa... Eu tô com minha esposa juntando noivado, namoro e casamento, 30 anos, juntando tudo. E graças a Deus é uma bênção na minha vida. E eu percebo que você, quando disse que vinha pra cá, a primeira coisa que você abriu a boca, você disse, vamos comigo. Foi a primeira coisa que ela não queria vir, mas você insistiu em querer que ela viesse. Qual foi o momento de dificuldade que você passou com ela, que é o momento de se lembrar e que às vezes a gente bota pra trás, mas do nada aparece um programa e para relembrar. Qual foi o momento? Rapaz, deixa eu te falar. A gente tivemos muitos momentos de sacrifício, até porque eu venho de origem humilde e ela também, certo? Só que ela é do Pará, né? Ela é do Pará e eu sou aqui do Pernambuco. E quando eu estava no Pará, eu corri lá para alguns patrões, mas patrões que foram boa pessoa na minha vida, mas às vezes você estava num local que não era bom, ficava longe para você criar família. Aí como eu viajava para as vaquejadas, aí a propriedade era distante, que o Pará ele é muito extenso, é verdade, de área material. E o que eu pedi a Deus foi que Deus me botasse no local que eu criasse minhas filhas tranquilo. Não queria ficar pingando de patrão em patrão, porque assim, hoje você para correr vaquejada, principalmente hoje, como essa vaquejada mudou com esse negócio de, hoje você não sai para uma vaquejada, você sai para 3, 4 vaquejadas. Então tem vaqueiro desse aí de nome que o cara corre pro Cabo do Maranhão, os cavalos ficam aqui no Pernambuco, outros tem que ir para a Bahia. Então assim, você fica muito distante da família. E hoje, graças a Deus, nem todo mundo vai prosperar, mas grandes vaqueiros, eles hoje são muito mais remunerados, né? Então mesmo o cara tá longe da família hoje, ele consegue dar uma vida lá, que antigamente não conseguia, né? Não conseguia. O cara que cuida vaquejada, tanto hoje tem pais aí que treinam os filhos para ser vaqueiro. Mas há 20 anos atrás, quando você dizia que ia correr vaquejada, não vou usar pai. Você entendeu? Então assim, a gente tivemos uma vida muito difícil, porque eu precisava de um local que eu ficasse tranquilo, passasse uma temporada, não ficasse pulando de galho em galho. Aí Deus foi e botou na minha vida um senhor chamado Sérgio Guimarães, que foi em Igaraçu, onde eu trabalhei lá, acho que 10 anos, só saí quando eu quis. Ela quer chorar, quer botar lá. Só saí quando eu quis. Por que eu saí quando eu quis? Porque eu tava com ele há 10 anos, mas ele já não tinha empolgação mais com vaquejada, de investir. Mas eu tava lá até hoje, né? Que bom. Mas eu vendo que ele mesmo não tinha mais vontade de investir. Aí eu disse, não, eu tô vendo que o senhor Sérgio já não tem mais o propósito do Aras botar o Aras pra frente, entendeu? Então eu vou procurar outro parque vaquejado, só que aí nesse período eu já tinha comprado um terreno lá perto, né? Eu trabalhei lá uns 10 anos, aí fiz uma estrutura, fiz uma casa pra mim lá, fiz umas baias, então foi aí onde eu comecei, graças a Deus, a organizar minha vida, foi com esse senhor, sou muito grato por ele, grato de verdade, agradeço a Deus todo dia, e eu até brincava com ele, eu passei lá 10 anos sem tirar férias, quando ele dizia, você vai tirar as férias? Não, eu digo, eu vivo aqui de férias. Olha que bom, que bom. Você quer lembrar, e ela tá emocionada ali. Mas até hoje, porque eu acho que gratidão, né? Nós não compramos, nós conquistamos. Nós conquistamos. E é muito bom você ter o reconhecimento de agradecer, né? Muitas das vezes as pessoas que lhe estenderam a mão. Rapaz, para mim a maior falta de virtude do ser humano é a ingratidão. Porque tem muitos seres humanos que ele fala o seguinte, eu trabalhei 10 anos com um camarada, né? Se eu trabalhei 10 anos, teve hora nesses 10 anos que eu precisei de coisa que ele não pôde me ajudar, né? E aí o determinado ser humano ele só vê isso, né? E eu não, independente que eu tô me referindo a ele, mas existem situações na sua vida que você é grato pela pessoa, grato, mas na hora que ele quer algo que você não pode fazer e que ele entende que você não faz porque ele não quer, né? Claro. Aí o camarada esquece tudo que ele fez. E não pode ser assim, porque assim, a gratidão é o seguinte, eu sempre digo que você tentar viver bem não é a ausência de frustração na sua vida não, né? Porque frustrações na vida da gente sempre vai ter, né? Claro. Mas isso aí não pode impedir de você
tentar viver bem com você mesmo e ser grato pelas pessoas e reconhecer, né? Eu sempre digo a um amigo meu que a coisa cara é você ser bom, né? É difícil você ser bom, né? Claro. Porque às vezes você quer ser bom pro cara, mas você não pode, né? Então eu digo que ser bom é luxo. Quando eu vejo o cara falando, não, é o seguinte, o ser humano ele tem muito isso de sempre ele quer um retorno de algo que ele fez. E não é assim, né? Porque você fez por mim numa situação que você tava podendo. Mas você pode querer que eu seja recíproco e eu não tô na mesma situação sua. Claro, entendi. Então eu não vou poder lhe socorrer, né? Aí o cara disse, mas rapaz, mas quando eu precisei esse fulano precisou de mim, eu fui lá e socorri. Eu disse, mas porque você estava numa situação privilegiada. Que poderia. E ele quer lhe socorrer, mas não pode, né? Então assim, a gente tem que ter muita habilidade em gratidão que a visão de gratidão para mim mesmo se o cara foi grato comigo, eu não vou esquecer nunca vou esquecer que ele foi grato comigo. Eu tinha um pedreiro, eu botei um pedreiro, não, só para eu conversar, eu gosto de conversar. Não, mas é bom. Eu botei um pedreiro para fazer minha casa lá. Rapaz, esse pedreiro fez raiva demais. Agora ele fez raiva e a mulher disse, esse pedreiro não presta, bota ele para fora. Aí quando foi um dia, ele chegou para trabalhar, ele disse, vai fazer o serviço. Nossa, eu digo, rapaz, eu nem tenho tijolo, nem tenho dinheiro. Aí ele disse, eu tenho 500 tijolos que eu comprei para fazer minha casa. Ele nem casa para morar ele tinha. Diga. Mas ele tinha 500 tijolos que ele comprou para fazer a casa dele. Ele disse, vá lá buscar, depois quando você tiver, você me devolve. Quer dizer, o cara, pronto, ali ele já quebrou tudo que ele já fez por mim. Então hoje eu sou amigo dele, quando encontro com ele, eu digo, rapaz, tu foi o cara que me socorreu. Quer dizer, o cara só tinha o tijolo para fazer uma casa que ele nem tinha ainda, né? Ele foi e me cedeu, vai lá buscar o tijolo. Eu digo, mulher, tá vendo aí como é que eu vou ter? Bota ele pra fora. Então gratidão pra mim são esses reconhecimentos, né? Não importa o tamanho que o cara fez. É o que ele fez com o que ele podia fazer, né? Claro. Porque às vezes um cara que me cedeu 500 tijolos, ele foi melhor do que o que me cedeu 5 mil, que o que era 5 mil, aquilo ali não era nada pra ele, né? Que se me cedeu 5 mil tijolos, que me ajudou, eu tô só dando exemplo. Mas o cara só tem aqueles 500 tijolos, ele... Quem foi que lhe despertou na internet? Quem foi que lhe deu os primeiros passos? Rapaz, é que nem eu te falo, eu sempre gostei desse parte de humor, dessa parte de fazer piada, de fazer brincadeira com vaquejada. E eu passei muito tempo sem fazer Instagram, porque eu sou analfabeto. Só que a coisa é tão fácil que eu não imaginei que era tão fácil pra mim. Você tá entendendo? Eu acho fácil fazer. Porque assim, a internet é o seguinte, a internet... Bota mais próximo o microfone. A internet, se o cara é inteligente, ele vai falar de coisas inteligentes, né? Claro. Eu vou falar de coisas de humor e falar do jeito que eu consigo falar. Então, por que a internet é fácil? Porque ela tem espaço para todo mundo, né? Ela tem espaço para todo mundo, não precisa... Aí quando o cara pergunta, o que é que me diga um conteúdo para eu fazer, eu digo qualquer coisa que você acha fácil fazer. Pronto. Internet é isso. O cara diz, eu quero criar um conteúdo. Que conteúdo eu crio? Eu digo, veja algo que você acha fácil, né? E vá fazer, porque assim, não adianta eu querer fazer algo que eu não domino, que vai ficar difícil pra mim. Exatamente, claro. Então eu disse, rapaz, é só você ser você mesmo, veja o que é que você faz. A pessoa tem que estar no seu quadrado. Tem que estar no seu quadrado. Então, o que eu entendia de internet, o que eu achava de internet? Tipo o seguinte, não adianta eu falar de futebol, eu não entendo de futebol, né? Não adianta eu falar de carro, eu não entendo de carro. Não adianta eu ter que procurar algo, vaquejado, é o que eu conheço, né? Então, eu tenho que ter um espaço, né, para trabalhar dentro de algo. Então, como a vaquejada, graças a Deus, tem esse crescimento grandioso, que eu achava que meu seguidor era só quem corria vaquejada. Eu fiquei feliz que eu encontrei com o cara ali no Atacadão. O cara disse, eu lhe sigo, você deu uma... Aí eu perguntei ele, você corre vaquejada? Ele disse, não. Aí eu fiquei feliz, né? Porque assim... Tá chegando, a outros tipos de pessoas de outro segmento. Outros tipos de pessoas de outro segmento, que o cara... Aí disse, não sou... Mas esse cara não corre vaquejada, mas é simpatizante de vaquejada, né? Então, quer dizer, a internet hoje é isso, né? Não tem... Você não precisa ter uma linha específica de algo que você vai fazer, não vou fazer porque isso aqui é bom, não. Você tem que procurar o que você tem facilidade para fazer, né? E aí tem espaço para todo mundo. A gente observa, e você que está dentro sabe que está surgindo mais uma
como é que é o nome? Uma nacional de vaquejada, o né? Campeonato Nacional de Vaquejada. Vai ter, né? Na sua opinião, o que era que você poderia, se fosse chamado para dar um palpite para melhorar a vaquejada? Mais do que ela já está bem, mas qual era uma opinião que, se você fosse chamado para uma mesa redonda com todos esses que estão organizando, você dá uma opinião? O que era que você diria? A vaquejada, ela tomou uma proporção grandiosa, que eu sempre digo que nós que estamos na vaquejada de 5 anos para cá, ela evoluiu mais do que 30 anos para trás. Então, assim, nós que estamos de 5 anos para cá, ela tem tantas situações inusitadas que está acontecendo até dentro da pista, que nem os próprios organizadores Tem noção, né? não tem noção, ou algo não tinha regra ainda daquilo, de algum boi, de alguma situação que houve. Só que o que acontece? O pessoal da BEVAC, né, dos campeonatos, eles fazem as reuniões e convidam os vaqueiros. E os vaqueiros não vão, alguns não vão. Porque eu posso fazer uma crítica aqui, mas quando eu chego lá, que eles me apresentam a dificuldade daquilo, você muda, né? Certo. Então, assim, se você perguntar o que é que eu ia mudar para eu falar hoje, eu já fiz também várias críticas dessa, mas quando você se senta para conversar com o pessoal da organização, o cara diz, tá bom, você quer isso, mas isso aqui vai desencadear essa situação. Então você muda. Aí vai tendo uma noção. Você vai tendo uma noção. Então, quando você faz. Eu digo que o campeonato que vai surgir agora, que é o campeonato do WS, né? O campeonato nacional, ele tem grande probabilidade de fazer o portal crescer mais ainda, no meu ponto de vista. Porque, veja só, muitos vaqueiros criticam o campeonato portal, mas é normal essa crítica, né? Mas você não tem nenhum campeonato no padrão dele para comparar. Ele ainda é o maior. Então, assim, quando você faz uma crítica, você tem que ter algo para comparar. Então, esse que vai surgir vai ser um para comparar com esse. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Então, se esse campeonato que está surgindo, né, como muitos vaqueiros, agora vai vir um campeonato. Então o cara entende como se fosse o campeonato dos sonhos. Mas as regras, mesmo não lhe agradando, ela tem que existir. Você está entendendo? Entendi. Ela tem que. Então, a regra imposta lá, que eu não estou dizendo que vai ser, né? Quando não agradar o cara vai usar isso aqui como Um artifício. como artifício, né? No portal não tem isso. Entendi, né? entendi. Você entende o que eu estou dizendo? É como está acontecendo agora, que eu acho que é para melhorar, porque na competição que está tendo hoje, que é de potro, né? Que é hoje que a gente está vendo aqui atrás da gente, graças a Deus a gente está tendo esse privilégio. Estamos tendo esse privilégio, meu amigo. Não, essa aqui Um calor do raio. Não, aqui eu passo o dia falando. Que o profissional, ele não pode entrar para competir num animal potro. Não é isso? Não. Veja só. Como eu estou desenvolvendo um trabalho ali, essa vaquejada é uma vaquejada totalmente com várias mudanças da outras. Então, tem algo que eu vou comentar aqui, pode não ser, mas o vaqueiro profissional pode competir potro numa categoria potro profissional. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Porque assim, aqui é mais ou menos o seguinte: todas as categorias tem profissional e tem amador e tem intermediário. E tem, não é intermediário, profissional A, profissional B. Tem o profissional, o top, né? Aí tem o profissional B. Derby, né? O profissional B. Não, o derby também é o profissional. Certo. São os animais que se encaixam na idade. Como tá vendo que eu já estou falando, já estou me entrosando já. Então, assim, as categorias, por que deu essa polêmica aí? Inclusive o Gordinho foi lá e não justifica o vaqueiro dele ter sido cancelado. Porque tem uma categoria pro vaqueiro dele. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Tem uma categoria que o campeonato especifica que ele se encaixa. Entendi. Porém, essa categoria que ele tava, o campeonato entende que ele não é para essa categoria, que é a categoria amador. Certo. Onde o proprietário tem que ter o nome do dono, o nome do animal, o animal tem que estar no nome dele. Entendi. Caracterizando que o cara é o
o campeonato, É esquema. não, agora me fugiu, a associação, como é a associação, o campeonato que faz, o nacional que faz a vaquejada, Certo. não é um dever dela, tá atrás, se você se encaixa nessa categoria A ou Ou B. não, certo. Porém, é um vaqueiro que cuida um do outro. Certo. Então ela não vai lá. Você vai fazer a senha lá. Certo. Ela não pergunta quem tu é. Ela faz tua senha. Mas se alguém te denunciar, porque ele não Foi no caso dele que denunciaram, né? No caso dele foi que denunciaram. A BTM. A BTM, ela não tem esse cadastro, né? Se tu é profissional, se tu é Certo. amador, se tu é profissional A, profissional B, patrão, ela não tem esse cadastro. Tu faz tua senha, aqui, não, vou fazer minha senha aqui, aí tu faz. Só que se alguém, um competidor teu, for lá te denunciar, ela te tira. Aí começa a denúncia, aí você faz essa denúncia, aí você tem que levar a prova que o cara correu em campeonato tal, profissional. Então, por isso que tá. Só que isso sempre houve. Sempre aconteceu, Só que exatamente. não tinha essa visibilidade hoje. A gente não tinha o inclusive. Se não tivessem denunciado o gordinho, tava correndo. Não era isso? Se não tivessem denunciado o gordinho. Porque todo mundo fecha os olhos, não era isso? Não, se alguém não tivesse denunciado o gordinho, Isso. estava correndo normalmente. Exatamente. Só que aí o gordinho se sentiu injustiçado. Porque tem vários nessas Porque tem coisas. vários nessa situação. E Isso. aí ele então desencadeou-se uma situação que nunca tinha acontecido aqui no campeonato. Exatamente. Por quê? Porque por mais que você fizesse uma denúncia verbal, para tomar uma proporção assim nacional, não tem como. Já hoje não, a internet você fala uma denúncia aqui, ela. E foram pegar logo de quem? De um influencer. De influência Forte, né? E aí outros influencers se sensibilizaram com a situação. Foi. Porque outros influencers tinham cavalo para vir competir, que eles podiam usar da mesma situação de botar no nome de alguém, mas o cara, por personalidade, achou que não devia. E aí também abraçou a bandeira do gordinho, né? E hoje, para você fazer essa denúncia, você não precisa estar aqui. Você tá lá, entra na internet. Tá observando, sabe? Fala fulano, ciclano, pega o vídeo daquele camarada, joga na rede social, já tá feito. Então assim, nesse ponto do futuro, esse tipo de situações é a primeira vez que está havendo nessa proporção, né? Já houve outra denúncia, mas nessa proporção eu acredito que seja esse ano pela a facilidade que você tem de fazer a divulgação das notícias que você queira divulgar, né? Então, aqui o campeonato está acontecendo isso por conta da facilidade que tem do povo fazer as denúncias, fazer o, né? Você vê, tem aí influência que tá lá do outro lado. Tá... Teve um vídeo que você fez, eu não sei se você vai se lembrar, em relação ao valor do aluguel das baias. Você se lembra desse, não? É porque assim, é porque existe o mercado do cavalo. Eu sempre falo que é o seguinte: tem um mercado que eu conheço e que eu sei que existe, mas eu não vejo, né? Que é os cavalos de milhão, né? Mas existe. Eu sei que existe. Tem as baias que só vem dizer, o treinador tal lá cobra 5 mil, cobra 4. Que eu também sei que existe, né? Mas não conheço, nem vejo, né? Mas eu sei que existe. E tem a realidade, né? Que as baias de 500, as de 500 é meu mundo, aí eu sei que tem um bocado, né? Porque o mercado é de jeito, né? Em tudo, né? O cara diz, não, tem cavalo de milhão? Eu digo, tem cavalo de milhão, né? Eu só não conheço quem compra nem quem vende, né? Porque conhecer que eu digo, Entendi. Né? Tá vendo, né? Tô mais ele, ó, né? Tô mais ele, tô pagando tudo. Tô vendo o dinheiro entrar, sai dentro. Tem gente conhecido meu, né? Que compra, por causa que eu conheço de novo. Ó, fulano comprou e pagou, fulano comprou e tal. E existe um mercado grandioso, e eu já tenho 30 anos, e se não existisse, não tem essa potência, né? Porque quando nós falamos, e aqui é uma conversa longa, quando nós falamos de comércio de cavalo, o cara chega e diz assim, você acha que um cavalo para valer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Eu digo, por que o cavalo vale tanto dinheiro? Porque o cavalo, ele é uma peça, você compara com um quadro que você pintou à mão e que ninguém vai pintar seu quadro. E se o cara pintar, não é você, é igual um cavalo, pronto.
Você tem um cavalo que você vê ele e diz, meu cavalo é 2 milhões. Aí o cara quer comprar e pergunta, por que seu cavalo é 2 milhões? Porque você não consegue ter outro cavalo a não ser esse. Você não consegue. O cara pode parar uma lancha, uma caminhoneta, você olhar quanto foi. Foi 10 milhões. Você vai ali e manda fazer outra. Em série. Mas o cavalo é algo que ele é único. Se você tem esse cavalo e você pegar o pai e a mãe dele e cruzar anos, você não vai ter aquele mesmo animal. Então, não é só o valor. O cavalo ele não tem um valor estimativo, ele tem um valor que o dono achar que vale. Entendi. E o que o outro quiser pagar. Tá entendendo? Você pode ter um cavalo de. Meu cavalo é 5 milhões e não vender nunca. Mas só vende por 5 milhões. Pronto, então vale 5 milhões. Entendeu? Pra ele, né? É, pra ele. Agora, quem quiser vir comprar, via, entendeu? E se o cara se justificar por que é 5 milhões, que você não consegue fazer outro desse. Agora existe muito lobby, né, na vaquejada. Vamos lá. Aqui eu vejo aqui na região um cavalo que é vendido por 150 mil na mão de outros, só por causa de 30 dias já tá valendo 500 mil. Eu digo, eu não sei qual é esse segredo. Mas é isso que eu tô te falando. Porque ele determina que vale 500. Mas é por causa do lobby. Porque ele está entre os grandes. Entre os grandes e você pode perguntar, e por que na mão dele só valia 150? Porque ele quis vender por 150, mas eu só vendo por 500. Você entendeu? Entendi. Então, quando ele diz uma coisa, é eu dizer assim, eu comprei por 150 e vendi por 500. Outra coisa é eu comprar por 150 e dizer vale 500. Entendi. Entendeu? Então, dizer que vale, você vai dizer o preço que... Tem muitos que vêm aqui também e dão a opinião da seguinte forma, eu queria saber a sua, de vivência e de conhecimento, que sempre tem problemas com juízes em relação a valeu o boi, não valeu, recorre, aí depois vai para as instâncias e demora. Muitos pensam em punir o juiz, seja em relação a valores ou alguma penalidade com o juiz que errou. Aconteceu com a esposa de Dulce Serafim. Ela recorreu de um boi que deram 0, só que no final já tinha acabado o circuito, né? Deu favorável a ela. E aí ela perdeu 100, ela perdeu não sei o que e não foi ressarcida. Na sua opinião, o juiz que erra tem que ser penalizado? Pronto, isso é um termo, como eu tenho um pouco estudo, mas vou tentar falar. Mas você tem conhecimento. Eu vou tentar falar mais ou menos como eu penso. O julgamento do juiz é interpretativo. Então, o que é que eu entendo? Eu julguei esse boi teu e dei 0, certo? E o cara foi lá, entrou na BVAC, tal, e outro juiz julgaram e disse que aquele boi valeu. Aí eu vou comparar com o juiz que julga pessoas a pessoas. Um prende e o outro solta. Certo. E nenhum vai ser punido e nenhum tá errado. São interpretações de ambas as partes. Se esse juiz que julgaram na BVAC for lá julgar o boi valeu, mas se esse juiz ele tem teses, ele tem tese mostrada, não, tá bom, aí você vai me dizer onde foi que valeu. Aí o juiz vai dizer, o boi valeu aqui e aqui. E ele vai dizer, pra mim foi 0 aqui e aqui. Você tá entendendo por quê? Tô entendendo. São interpretações, ó. Eu sempre digo que o juiz de vaquejada hoje, você vê alguns vaqueiros falando, não, porque um vaqueiro hoje não sabe julgar boi, não sabe mesmo. O vaqueiro não sabe julgar. Porque se você criar uma situação inusitada dentro da pista, fora de qualquer padrão, que o juiz entender que você agiu de má fé, ou você agiu por ignorância, e ele quiser lhe dar um 0, de situações que ninguém viu 0, ele pode dar. Entendeu? Certo, entendi. É uma situação interpretativa. Tipo o seguinte, o cara veio com um bezerro bem magrinho e derrubou aqui, já valeu, e ele saiu puxando, mostrando agressividade, e o juiz entender que aquilo não era necessário, que ele se excedeu na situação, ele pode dar 0, entendi. Ou então uma situação lá que você vai
voltar o boi e o juiz já lhe deu retorno. E mesmo assim você fica com o cavalo em cima do boi, massacrando o boi. Então ele entende que ele já disse retorno e você se cedeu. Eu nunca vi um 0 desse. Entendi. Mas ele pode me dar 0. E aí vai perguntar o porquê do 0 e ele, não, entendi que ele se cedeu numa situação, agindo de uma forma agressiva, maltrato, onde já estava fora. Porque assim, uma coisa é você agir na situação agressiva com o boi, dentro do limite, onde você ainda está tentando obter recurso, ou do 0, e o juiz está lhe dando o limite de você trabalhar. E outra coisa é depois que ele já deu o retorno, valeu o 0. Então, que nem você vê aqui, o cara vem e bota o boi na faixa. Ele botou o boi, o juiz disse, valeu o boi. Certo. E ao levantar, se o cara de esteira bater no boi, é 0 de novo. Ele volta 0. Isso está na regra, né? Está na regra. Por quê? Ele já deu 0. Então, você não precisava dessa agressividade mais com o boi, que ele já deu valeu o boi. Ele já lhe deu valeu o boi. Mas a vez tem ele dá o valeu o boi. O esteireiro vem e bate no boi. E aí ele volta e diz, não, o boi é 0, por isso. Agora, o que é que acontece? Chama-se instinto, né? Às vezes você já estava na ação ali, chama-se conferir o boi, porque o dever do esteiro tem vários, mas um dos é ele não deixar o boi para fora. Então ele disse, valeu o boi, e o cabo já estava naquele instinto e o cavalo também ele é conduzido a isso. Então fica aquela discussão, se o cara agiu com agressividade ou se foi o instinto do cara. Entendi. Mas o camarada deu 0, que nem foi lá, aconteceu isso com o Renan e Renato Tubia, lá no Parque Asa Branca. Eu entendi que foi o instinto do cavalo dele, certo? Aí você vai com um boi desse para Bevac. O pessoal da Bevac vai dizer, eu estou dando um supondo, não, realmente o boi dele era para ser válido, porque foi o instinto do cavalo. Mas o juiz vai dizer, mas eu entendo que foi a ação dele. Então assim, fica a interpretação, que mesmo um juiz concordando que o boi valeu e o outro dando 0, não anula que o outro está errado, você está entendendo? Porque a interpretação do cara, o julgamento... E você está trazendo um fato novo. Por isso que é bom sempre trazer um que traz coisas novas. Esses outros detalhes de 0 em relação já ao boi no chão e o cara açoitando o boi, pode dar 0. Eu estou tendo conhecimento agora. Pode dar 0 depois que ele deu valeu, automaticamente ele pode voltar e dar 0. Olha, nunca ninguém puxou nesse assunto aqui, você é a primeira vez. Porque assim, ele já tinha julgado o boi. E o vaqueiro, depois de julgado, ele tem que largar o boi. Claro. E aí ele continuou numa ação lá, agredindo o boi sem necessidade. Você é a favor de um vaqueiro junto com o juiz, um representante dos vaqueiros, não? Não tem possibilidade nenhuma disso dar certo. Olha, a maioria não, disse porque os caras estão falando o que ele acha. E teve um que ainda disse assim, ou vaqueiro ou dono de parque. Negativo, dono de parque não pode de maneira nenhuma interferir em resultado de vaquejada. Então ele não contrata pessoas capacitadas. Porque você vai agir do lado emocional, sem sombra de dúvida. Porque veja só, escuta só, você bota um vaqueiro, você pega um vaqueiro aleatório para ficar do lado do juiz. Se você acha que o juiz, que depende daquilo, que é cobrado, que é o emprego dele, que é a sobrevivência, que está ali toda semana, você acha que ele está errando? Imagina um cara aleatório que não vive nessa função toda semana. Entendeu a coisa? Entendo. Não tem como dar certo. E outra, quando o julgamento do vaqueiro for a seu favor, você vai dizer, pô, beleza. E quando for contra, o que você espera? Então não pode. O profissional, quem tem que julgar os bois é o juiz, quem tem que julgar e dar 0 é o juiz. O dono de parque não tem que estar interferindo no resultado de boi. O dono de parque não tem. Ele contrata a equipe para fazer o julgamento e a equipe vai fazer o julgamento. Acabou. Isso não é dever do dono de parque, não. Né? Só que a gente ainda temos uma cultura que a vaquejada ela ainda é algo grandioso a nível Nordeste, mas pequena a nível Brasil. A nível mundial, a vaquejada ainda é pequena a nível mundial. Então a vaquejada ela ainda era feita por persuasão. Você chega aqui, você tem acesso ao dono, aí o dono liga pro camarada da Bahia, vem pra minha vaquejada da Bahia. Então ainda tem esse lado emocional. E na hora de julgar um boi, isso pesa, sem sombra de dúvida. Isso pesa. Porque
o cara chega pra tu e diz assim, se um boi é duvidoso, no meu ponto de vista, eu posso dar, ou posso tomar. E o boi não pode ser duvidoso. Agora, uma das melhores iniciativas que eu vi para julgamento de boi foi o que foi na Pittsburgh. Porque eu sempre defendo que o juiz daqui de cima ele pode errar. Porque uma coisa que eu queria era que fosse 2 juízes, um do lado de lá, outro do lado de cá. Certo? Aí eu, no meu ponto de vista, era para ser 2 juízes. Mas eles botaram algo lá na Pittsburgh que é uma televisão. Porque o juiz ele tem que tomar uma decisão muito rápido de uma situação que já houve, né? Qual é a situação? O boi caiu, levantou e ele tem que julgar. Ele não tem como voltar a situação. Só que na Pittsburgh eles montaram lá a parede, televisão, o boi caiu, o juiz teve dúvida, ele ia lá automaticamente aqui. Na filmagem ele já puxava, então ele julgava o boi. Então, com esse sistema, a maioria dos bois que ia para a televisão, o resultado era um daqui de cima. Entendeu? Mesmo você não concordando, aí o cara não julgou ali depois, porque assim, existe a distração, você pode estar aqui olhando para outro canto, você pode estar com a cabeça, quando viu, já passou, né? Na hora de julgar o boi. Então, o juiz daqui de cima, ele tem esse crédito que pode errar, porque é uma situação que ele tem que tomar uma decisão muito rápido. Mas no caso da televisão, não tem como ter erro. Ele pode julgar lá para frente, para trás, julgar para frente, não tem como ter erro, certo? Aí, mas quando você vem com essa conversa disso, eu discuto com qualquer vaqueiro que vem aqui. Eu tô falando por lógica. Você vai pegar um cara aleatório, um vaqueiro qualquer, para julgar uma coisa que ele não tem compromisso. É complicado. Ele vai agir pela emoção. E agindo pela emoção não dá certo. Porque eu sempre digo, ó, você vai pegar a situação, tem 15 vaqueiros disputando. 15. E um perdeu. Aí você vai dar para dar esse boi pros 15. Eu vou dar o boi dele. Mas se ele, que era só um, perdesse, esses 14 já ficavam com prêmio. Aí desses 14 vem os 15 de novo, que ele deu o boi dos 15. Aí vem só bota 10. Ele prejudicou 5. Ele não, ele pela atitude irracional dele, então ele acha que está ajudando. Não, ele atrapalhou você tá entendendo a competição? Então, quando você vai pro lado emocional, você pensa que está ajudando, você está ajudando um e atrapalhando um bocado, né? Aí não tem que ter dúvida, tem que ter clareza e julgar agora. Quando eu digo que é interpretativo, nem sempre eu vou concordar com o resultado do juiz, né? Você entende o que eu estou dizendo? Certo, claro. Nem sempre eu vou concordar. Mas mesmo eu não concordando, mas é necessário que seja assim. Eu sempre digo que ninguém gosta de polícia, mas não é que ninguém gosta, falando besteira. Só vejo neguinho dizer, não é que eu não gosto de polícia, eu não gosto de político, eu não gosto de prefeito. Mas ninguém concorda que a cidade fique sem esse povo. Exatamente. Você tá entendendo? Porque senão vai virar uma bagunça. Então, uma coisa é o que eu não concordo, mas o fato de dizer que eu não concordo não quer dizer que, logo que eu estou dizendo, não é eu que não concordo, não. Para mim, tem que ter polícia, tem que ter prefeito, tem que ter tudo. Eu estou dando um exemplo, né, para não ficar. Então, mesmo determinadas pessoas não concordando com algo. Rapaz, um dos bonés mais bonitos que eu já vi é esse ser. E é. Os que já tiveram aqui, é bonito, viraram no raio. Meu amigo Paluca, do Mascarado Cheio, grande amigão. É bonito esse boné. Aí, mesmo assim, você acha que o critério é esse que você está o critério é esse. E o que eu estou te falando é baseado com lógica. Só que é que eu estou dizendo. Esse mesmo camarada que diz que tem que ser assim, quando ele sentar, por isso que a BEVAC fala, rapaz, vai lá para reunião. Várias vaquejadas da BEVAC faz reunião e chama o vaqueiro para ir. Porque assim, uma das coisas que eu acho inadmissível é um vaqueiro passar aqui 8 dias sem fazer nada, ele podia medo de estudar a regra da vaquejada, né? Não, eu não sabia que isso não tem na regra. É inadmissível. Você tem que conhecer a regra do que você está exercendo, né? E pelo crescimento da vaquejada, não dá para você conhecer a regra só de boca. Você tem que estudar a regra. Entende? Você tem que estudar a regra. Por quê? Porque eu já vi juízes dar 0 num boi de um camarada da BEVAC, e o camarada da BEVAC pediu o boi contra e o boi voltar a 0, porque o cara estava aplicando a regra que ele estudou. Quando eu
ali da Bevac, tem pessoas da Bevac que tem galo correndo vaquejada, né? E ele foi ter um zero lá no cavalo lá do cara da Bevac, da pessoa da Bevac, mas não quer dizer que o fato do cara ser da Bevac vai ser como ele determina. Mas o cara da Bevac, ele foi lá e recorreu o recurso da Bevac. E o boi votou zero. Porque o cara juiz, ele tá todo dia trabalhando a regra, né? Mas o cara da Bevac, ele não tá todo dia, ele conhece, mas ele não tá vivendo. O cara ali em cima, ele tá vivendo a regra toda hora, né? Então, assim, a vaquejada, ela tem... O bonito seu é que você tem posicionamento. Mas tem que ter, pô, tem que ter, porque assim, se você não tiver posicionamento, você fica... A gente tava falando em off até que sobre isso, não foi? Que você disse, se o cara ficar em cima do muro, não, pra que você tem que ter um lado. Tome um lado, um ou outro. Se o cara chegar pra mim assim e disser assim, não, porque a cultura do camarada chegar assim, ele diz assim, não, porque a vaquejada lá não tem dono, mas quando ele diz não tem dono, é porque ele quer que o dono advogue a favor dele. Porque se advogar contra, ele vai dizer que não tem dono do mesmo jeito. Entendi. Você tá entendendo? Ele quer advogar a causa própria, aí fica ruim, né? Olha, como vocês sabem, a gente tem um quadro, perguntou, respondeu, e esse quadro a gente vai ter hoje com o nosso convidado, um cara que vocês, que é do canal aí, que vão assim, ter como um brilho, né? Que um cara do bem mesmo, um cara do bem. E nosso quadro perguntou, respondeu. Eu faço uma pergunta e você responde rápido. Na hora. Não se alonga. Não. Uma pergunta, você pá, e aí vai. Vamos começar agora nosso quadro. Perguntou, respondeu no podcast Pode Mais Vezes. Baiano, ferrador famoso, influencer, gente boa. Uma música. Agora pra lembrar a música fica ruim. Eu sou fã de tanta música, aí uma música específica, aí você me pegou. Um cantor. Pai, o cantor cantor que eu sou fã de verdade é de Tarcísio do Acordeon, mas sou fã. Um parque de vaquejada. Esse aqui. Um cavalo. O Lete Apolo. Um vaqueiro. Um vaqueiro, a Jaios Paiva. Sua família. Minha família é a base de tudo, meu amigo. A minha família é o que me completa, né? É o que me dá estímulo pra trabalhar. Às vezes eu tô meio cansado, mas quando eu lembro da família, é o que me dá estímulo pra viver. Eu que agradeço a Deus todo dia por ter me dado. Minha família é tudo pra mim. Um amigo. Meu compadre, um compadre meu chamado Braga, um compadre meu que eu tenho ele como compadre irmão, que graças a Deus na minha vida é um cara que foi um dos primeiros patrão meu, e você vê que eu gosto tanto do cara que ele é padrinho das minhas duas filhas. Sério? É mesmo. Meu compadre Braga é padrinho de minhas duas filhas. Aí o cara dá Não. E a primeira vez é inédito isso. Não. O padre aceitou, pô. Não. E ele sempre fala, não, foi porque uma eu dei pra ele batizar, e a outra, se você é meu padrinho também, ele disse que ele é mais padrinho da mais nova, porque ela escolheu, né? Não foi eu que escolhi. Entendi. Né? Ela direcionou ele. Ela direcionou, meu padrinho é o senhor. Um colega. Rapaz, um colega, eu posso dizer aqui que na vaquejada eu tenho um bocado de colega, tenho um bocado de cara bacana, gente boa, mas um cara que eu me identifico bastante aqui na vaquejada é Júlio Vitória. É mesmo? Me identifico bastante com ele, é um cara... Um cavalo. O cara já falei. O vaqueiro. O vaqueiro eu falei o Adjaios Paiva, né? Pelo cara que já tem aí quase 50 anos e tá inativo aí no meio dos vaqueiros aí, é um cara que eu tenho admiração. E Celso Vitória, né? Mas Celso Vitória é sem comentar, né? Mas eu admiro esses caras porque eles são os caras que corriam boi há 30 anos e hoje tá no mesmo vigor, né? Então é os caras que eu tenho uma admiração como vaqueiro e como pessoa, né? Sua pessoa. Resuma e a telinha é toda sua. Rapaz, o que eu posso dizer é que eu sou um cidadão cheio de defeitos, mas que vem trabalhando mentalmente para tentar ser melhor a cada dia, né? Eu sempre uso ditado que eu ainda não sou quem eu quero ser, mas já não sou quem eu era faz tempo, né? E Deus é testemunha que eu sou um ser humano aí em construção, que uma das construções mais difíceis que existe é a construção de si mesmo. Então
Sou aí cheio de defeito, mas venho todo dia sendo uma pessoa melhor. E para mim uma das maiores virtudes é eu admitir que eu preciso de mudança, né? Porque quando você não admite isso, você não está aberto à mudança, né? O melhor ensinamento que eu tenho, que um amigo meu disse, é quando a pessoa disser que você tem um defeito, aí você procura ver, que às vezes você tem mesmo, mas você trata de se cuidar. Mas se você disser que não tem, você vai permanecendo com ele, né? Claro, fica no erro. Fica com ele, né? Não, isso não existe. Então, olha, hoje o podcast nesse episódio foi de aprendizado, viu? Foi de aprendizado, sabe por quê? Porque é um cara que veio de baixo, é um cara que tem posicionamento, é um cara que é família, é um cara que tem amigos e é um cara do bem. Vocês sigam ele ali, ele vai deixar daqui a pouco as redes sociais dele para vocês seguirem. E meu amigo, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso podcast Pode Mais Vezes. A gente está tendo essa bênção aqui do seu Geraldo Magela, de Tiago, nesse espaço maravilhoso, de frente à pista. A gente está deixando lá o nosso estúdio lá em Aracaju para estar aqui presente, perto da vaquejada, de algo que eu só tenho, assim, aprendido com vocês, que é ser a humildade em raiz, entendeu? A gente, quando fica no foco da vaquejada, a gente percebe o quanto a gente ainda tem que melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. O quanto a gente ainda tem que dar valor todas aquelas coisas que nós passamos, principalmente eu vim de baixo também e que tivemos dificuldade. E aqui a gente vê o pessoal dormindo em árvore, sentado debaixo de árvore, limpando o prato com água normal, sem ser encanada. Isso é que é bonito, que é uma essência. Seja do mais alto ao mais baixo, todo mundo está nivelado. E eu quero agradecer a sua presença de verdade. Foi um dos episódios que eu mais gostei e que mais me deu, assim, uma sensibilidade em relação da sua essência, entendeu? E deixa aquele recadinho para aquelas pessoas que ainda têm dúvida da vaquejada em relação aos maus tratos. No dia que você tiver a oportunidade de conhecer o que é a história da vaquejada, de viver uma vaquejada, você vai mudar a sua opinião. Primeiro que a vaquejada, ela mudou a vida de muito sertanejo sacrificado, e que isso aqui é uma fonte de renda e de trabalho para muita gente. Agora, o que eu acho mais interessante é que eu chamo ali os bastidores da vaquejada. Você chega lá, você consegue, mistura tudo. Você não sabe quem é patrão, não sabe quem é vaqueiro, não sabe quem é tratador. É verdade. Então, assim, são esse calor humano que você tem. Eu já trabalhei com um patrão que na vaquejada dele, quando chega no escritório, eu digo, não é o senhor lá. Eu fui fazer um convite a Ruschel, né? O Shell, como é o nome? Juan Shell, e tava seu Pedro, né, seu Pedro? Foi. Eu não sabia quem era o dono. Quem era o dono? Porque pra mim o vaqueiro era mais dono do que o outro. Pra mim o outro era o motorista do caminhão. Não, pra você ter uma noção. Não, e tem patrão aí que ele anda em 2 caminhões. Tem patrão, alguns patrão mesmo, que nem o Romário, ele tem um caminhão, o vaqueiro dele anda de outro, que nem aquele tio brother, eles andam num caminhão. Aí quando você pergunta ao patrão, cadê fulano? Ele está lá no caminhão dele. Oi. Isso é que é bonito. Eu acho isso bacana, velho. E eu também vou deixar um recado aqui, né, pra seu Geraldo Magela, né? Eu queria falar pra ele pessoalmente, mas aí eu não tenho intimidade. Pra mim, uma das coisas, esse parque aqui, tudinho, pra mim aqui é tudo muito bonito, tudo muito bacana, é o Cristo. Mas uma das coisas mais bonitas de humanidade que eu vi foi aquela praça lá na entrada, que eu parei lá para conversar com a comunidade, e a comunidade disse que a finalidade daquela praça era para servir o povo da comunidade. Exatamente. E realmente você vê, porque ela fica muito distante daqui. Se fosse para ele, né, ele ia fazer aqui. Exatamente. Então o senhor está de parabéns, não tenho dúvida que o senhor é um ser humano iluminado, né? Por vários pontos de positivo que eu vejo aqui dentro, mas para mim essa aí foi a melhor, meu amigo. Foi sem sombra de dúvida. Olha,
vem mais convidados durante o dia e hoje foi uma satisfação ter esse cara aqui do bem, a esposa dele tá ali e assim, é tão bom um podcast conversando sobre vários temas e ver pessoas que vai lá no passado e começa a se emocionar pelo aquilo que passou. Isso é que é bonito. O nosso podcast está aí, como sempre, levando conteúdo decente a todos vocês. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado aí por tudo. Ter abrido espaço aqui pra gente, né? Obrigadão. Epa! Fui! Bom, tá vendo aí?